Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, Introdução à Fé Católica, para juntos hoje, dia de Pentecostes, dia que celebramos a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora, sobre os apóstolos, sobre a igreja e sobre cada um de nós com os 7 dons, os quais são tão importantes para nós, como podemos ver nessa caminhada de meditação dos 7 dons. Vamos ao nosso Evangelho. O Evangelho da solenidade de Pentecostes, que celebramos hoje, está presente, escrito, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 19 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. O texto diz o seguinte: à tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados filhos e filhas, solenidade de Pentecostes. Se a gente for querer aqui destrinchar todas as partes importantes desse texto, creio eu que ficaríamos bastante tempo aqui, mas eu prometo ser breve. Breve, mas contemplando tudo aquilo que é importante. A palavra-chave de toda a liturgia de hoje: recebei o Espírito Santo. Qual a importância do Espírito Santo no nosso meio? Quando Jesus fala recebei o Espírito Santo, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Ele está deixando ali a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, aquele que, se você acompanhou as meditações dos 7 dons, viu que ele é que dá vida para nós, dá sentido à nossa existência, ajuda a gente a discernir o certo do errado, ajuda a discernir aquilo que deve ser falado na hora certa, para a pessoa certa, ajuda a discernir o que é de Deus e o que não é, ajuda a gente a ter força diante das tentações diabólicas, que no mundo de hoje existem muitas. Os 7 dons do Espírito Santo é aquilo que nos ajuda a ser um bom discípulo de Jesus hoje. Quando ele deixa o Espírito Santo, não nos deixa órfãos, nos deixa um Pai que está ao nosso lado para nos acompanhar. Quem já leu por completo o livro dos Atos dos Apóstolos, é muito marcante, porque lá São Paulo, São Pedro, os outros apóstolos, Lucas, algumas frases chamam a atenção, se referindo ao Espírito Santo. É muito comum no livro dos Atos o seguinte:
a seguinte frase: o Espírito Santo mandou a gente ir para aquela cidade. Por ordem do Espírito Santo, decidimos ficar aqui. Por ordem do Espírito Santo, vamos para lá, vamos para cá, decidimos fazer isso, aquilo. O Espírito Santo, então, é o que orienta, o que dá o norte para o início da igreja, para não só os 12 apóstolos, mas também depois Paulo, que foi um grande instrumento de evangelização no começo do cristianismo. Foram homens guiados pelo Espírito Santo. E nesses 2021 anos de história, o que guia a igreja é o Espírito Santo. E o texto de hoje é uma das bases bíblicas para o sacramento da confissão. Veja, Jesus sabia que a humanidade é fraca e sujeita ao pecado. Sabendo disso, ele deixa para nós um grande sacramento, sacramento da confissão. Ali ele institui o sacramento da confissão. Aqueles a quem perdoardes os pecados seriam perdoados, aqueles que não perdoardes seriam retidos. Esse mesmo Espírito Santo que Jesus sopra sobre os apóstolos, a igreja traz através da sucessão apostólica. E todos os padres, a minha mão, como eu sou sacerdote da igreja, pela graça de Deus, não por mérito meu, no dia da ordenação, essa mão aqui, como a de todos os padres, foi molhada, encharcada com o óleo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o fio condutor da igreja durante toda a história. Então, para a gente caminhar para o céu, construir o nosso processo de santidade e ser fiel à palavra de Deus, é indispensável que sejamos guiados pelo Espírito Santo. Indispensável. Uma igreja que não é conduzida pelo Espírito Santo vai ser conduzida por mãos humanas. Um casamento que não é guiado pelo Espírito Santo vai ser conduzido pelas vontades dos dois. Um jovem que não é guiado pelo Espírito Santo vai ser guiado pelos prazeres deste mundo. Isso vale para qualquer um de nós. E veja como que o Espírito Santo ele nos ajuda. A segunda leitura de hoje, a liturgia dá duas opções de leituras na segunda leitura. Eu preferi ler a leitura da carta aos Gálatas. Gálatas 5, de 13 a 26. Diz o seguinte: aquilo que é fruto da carne. São Paulo, aos Gálatas, ele distingue aquilo que é fruto da carne e aquilo que é fruto do Espírito. Fruto da carne. Orgia, gritaria, ódio, rancor, mentira, idolatria, orgulho e outros procedimentos que não são de Deus. Tem uma lista lá. Frutos do Espírito: bondade, longanimidade, amor, paciência, misericórdia. Com esses frutos, essas virtudes, percebemos que está sendo guiado aquela pessoa, aquele grupo, está sendo guiado pelo Espírito Santo e não apenas por mãos humanas. Os grandes problemas do mundo surgem quando o ser humano acha que não precisa mais de Deus, não precisa mais do Espírito Santo e começa a tomar decisões por conta própria, sem Deus. Isso é um grande erro. Deixemos então que nossas vidas, nossas famílias sejam iluminadas pelo Espírito Santo. Nossas pastorais, grupos, movimentos sejam orientadas pelo Espírito Santo.
A igreja tem mais de 2000 anos de história. Por que será? Por que será? Será que é feita apenas por mãos humanas? Será que, se fosse apenas uma vontade humana, a igreja permaneceria mais de 2000 anos firme na história? Não, ela é conduzida pelo Espírito Santo. É ele que sustenta e guia a igreja pela história. E também quer guiar a sua vida hoje. Nesse mundo tão perverso, onde a malícia, o pecado, cada vez mais tem crescido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Desça sobre sua vida, sobre sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Abraço fraterno, tchauzinho. Deixa aí no canal o seu joinha. Se inscreva caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado.